livro de Josué, capítulo de número 6. Gostaria de usar esse texto e trazer ao contexto da família para a meditação e o crescimento também das nossas vidas. Os irmãos bem sabem, hoje se é comemorado no Brasil o dia do orgulho, né, contra, enfim, orgulho gay não, mas o dia contra a homofobia. Nós sabemos que, como igreja, nós precisamos que as pessoas entendam que não é o comportamento que não vai nos fazer melhor. Nós achamos que apenas o comportamento, aquilo que nós escolhemos, que vai trazer sobre as nossas vidas uma direção. A verdade é essa, que se a pessoa não ter Deus, se a família não tiver Deus, toda e qualquer conquista que ela possa obter, ela é vã, passageira, a verdade não se sustenta. Então eu sei que há muitos que talvez estão aí pensando que precisamos lutar por isso, por aquilo, mas a verdade é, para que possamos ter sucesso, nós precisamos lutar pela nossa família. Precisamos lutar por aquilo que Deus instituiu neste mundo. Apesar que a família é algo que nós, seres humanos, desfrutamos disso, mas ela não é uma criação, como bem sabemos, de homens. Não foi uma sociedade, não foi um movimento, não foi uma ideia de PL, né, na Câmara dos Deputados, Senado, enfim, não. Mas foi o nosso Deus que instituiu algo tão precioso e tão maravilhoso para cada um de nós. Josué, capítulo de número 6, eu quero ler apenas alguns versos. Verso de número 1 está escrito: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Meus amados, é um texto que, sempre que eu leio, a gente sempre aprende. Mas, como eu disse, eu quero extrair desse texto um ensinamento para nós como família. É evidente, meus irmãos, que a família, ela tem uma tendência de, quando ela está unida, quando ela tem o mesmo propósito, quando ela, de fato, ela entende a importância de Deus na família, o avanço é maior, as conquistas se tornam-se mais visíveis, e o cansaço para a família também é menor. Quando uma só pessoa luta pela família, a tendência dessa pessoa, muitas vezes, é cair em depressão. Às vezes não cai em depressão, mas fica angustiada. Chega um momento que ela fica cansada, porque tudo recai sobre essa pessoa, ou marido, ou esposa. Em alguns casos, já vi filhos sendo responsáveis da vida dessa família, e chega um momento que cansa, porque nós, como seres humanos, nós temos um limite. Nós, na verdade, somos falíveis, nós erramos também. Mas quando essa família está unida, ela tem o mesmo propósito, há uma longevidade de riqueza, de alegria, saúde, principalmente emocional, porque os maiores danos causados dentro da família estão relacionados às questões emocionais. E quando a gente fala sobre questões emocionais nos dias de hoje, o brasileiro tem um sério problema, porque o brasileiro pouco aplica a sua inteligência emocional. Nós, brasileiros, sentimos demais, nos vitimizamos muito, qualquer coisa a gente se sente mal, e nós precisamos aprender e pedir ao Senhor Deus que nos ensine a usar a inteligência também emocional. Mas uma família que os seus componentes, né, dessa família são egoístas, avarentos,
só pensam em si mesmos, é evidente que essa família pode até crescer, mas não cresce na medida que deveria crescer. Ela fica, como diz os mineiros, dizia minha avó, empacada. Essa família, meus irmãos, por mais que conquiste, existem algumas conquistas que são retardadas. E precisamos entender que é evidente que Cristo já conquistou tudo na cruz, a salvação, a redenção, Ele afastou a ira de Deus sobre as nossas vidas, mas não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma afastar que também sobre a família existe uma bênção de Deus, uma bênção física, as questões financeiras, as questões emocionais, tudo fruto daquela família que permanece na presença de Deus. Então, quando a família vive uma vida de fato com Deus, ela nunca vai experimentar ruína dentro do seu lar. Foi o que aconteceu aqui com Jericó. Quando nós olhamos bem, a Bíblia fala que Jericó estava totalmente fechada. Meus irmãos, olhamos, é claro, dentro de um propósito, aqui, vamos dizer assim, se essa cidade, as famílias dessa cidade, ao ouvirem falar que via contra ela um povo de Deus, porque os espias, quando entraram no capítulo 2 de Josué, diz a palavra do Senhor, que esses espias, ao observarem o ambiente da cidade, eles já estavam sabendo que iam contra eles um exército, um povo, que ouviram falar que este povo, Deus abriu o mar vermelho, esse povo teve suprimento no deserto, é um povo que foi agraciado e recebeu a generosidade de Deus durante todo o período que Deus os tirou da terra do Egito. Não era mais fácil essa cidade ceder e dizer assim, não, nós não vamos fechar, vamos nos abrir a este povo, não vamos de forma nenhuma fechar as portas, não vamos aumentar o número de soldados vigiando as portas da cidade, mas a ordem foi que tudo fechasse. Então Jericó estava rigorosamente fechada. E olharmos para a família, quando muitas vezes ouve a palavra do Senhor, tem muitas famílias, às vezes se abrirem para Deus, elas se fecham rigorosamente. E muitas vezes por causa do orgulho, por causa da avareza, por causa dos seus achismos, eles estão completamente fechados a Deus. Não querem ouvir a voz do Senhor. Então, meus irmãos, essa cidade, por mais que ela fosse rigorosamente fechada por causa dos filhos de Deus, esse rigor, esse fechar diante do povo de Deus, não trouxe para eles salvação. A mesma coisa acontece no contexto da família. Se uma família se fecha para Deus, se um pai, se uma mãe, se um marido, se esposo, ou se um filho se fecha para Deus, achando que isso irá resultar em alguma coisa boa lá na frente, não vai, porque Deus é a razão porque nós conquistamos, Deus é a razão porque a família mantém-se unida, Deus é a razão que nos faz, ou faz a família, transpor as muralhas, Deus é a razão de todo e qualquer tipo de vitória humana, Deus é a razão de tudo. E essa família estando fechada, certamente, meus irmãos, claro que Deus é poderoso para transformar, mas quando Deus não acha abertura nessa família, essa família fica totalmente vulnerável. Quando a gente lê a carta do apóstolo João, que diz que o maligno não toca nos filhos de Deus, por que não toca nos filhos de Deus? Porque eles nasceram de Deus. Eles são protegidos pelo maligno porque Deus está nessa pessoa, porque essa pessoa confessou Jesus Cristo. E quando uma família, ela não busca Deus, ela não se abre para Deus, quando tanto maridos, esposas, filhos, enfim, a própria avó, o próprio tio, quando eles não se abrem para Deus, eles estão vulneráveis. Se não estão abertos para Deus, logo Satanás, meus irmãos, é quem vai agir na vida dessa pessoa. E esse tem sido o perigo nesses últimos dias, que as pessoas não dão mais aberturas, estão rigorosamente fechadas. Famílias inteiras não buscam mais o Senhor. E tem como algumas muralhas a incredulidade. Não confiem mais que Deus é poderoso para mover. Porque ouvimos tanto, meus irmãos, tanto... e hoje no meio evangélico, no nosso meio evangélico, sim,
Se há, meus irmãos, um índice muito grande de separação, de divórcio, há um índice muito grande de filhos não obedecendo mais os pais, há um índice muito grande de as mulheres se posicionarem contra os princípios da palavra, porque diante do movimento feminista, acham que ter a independência é ter tudo, mas esquecem que diante da palavra do Senhor, uma esposa, ela só consegue ter sucesso entendendo o princípio da palavra de Deus. A mesma coisa o marido. E o marido também hoje abandonam o seu status de sacerdote e colocam sobre as suas esposas a responsabilidade espiritual do lar. Ou até mesmo os filhos, que tendenciam muitas vezes a se afastarem. Os irmãos bem sabem, meus irmãos, que a cultura americana em relação aos filhos é que algumas regiões na América do Norte é que o jovem ao completar 18 anos já tem que o quê? Sair fora de casa. O brasileiro não, segura até quanto dá. Não é assim? Se tiver uma criança do tamanho de 10 metros assim, né? Não, meu filho, fica aqui. É a nossa cultura brasileira. Mas o problema todo, meus irmãos, é que a juventude norte-americana, por algumas tradições e costumes, se você olhar bem, são jovens norte-americanos, que não têm nem mais respeito aos seus pais, porque se consideram adultos demais para não obedecerem. Então são coisas, e quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, para o Antigo Testamento, a gente percebe que o filho de fato só se torna independente quando o pai morre. Até quando o pai está em vida, que era um hábito comum, a gente olha em Abraão, Isaac, Jacó, os nossos patriarcas, que antes do pai morrer, ele, no bom linguajar, liberava a bênção. A bênção, de fato, só era liberada a partir, perto da sua morte, ou quando estava morrendo. Foi o problema que a gente encontra, né, na parábola do filho pródigo, que o filho pródigo antecipa. É como disse assim: meu pai, morra porque eu quero a minha herança, morra logo. Então no coração, na visão judaica, no coração, o filho pródigo matou o pai sem que ele morresse de fato, porque ele antecede, ele pede antecipadamente uma herança que deveria ser dada só quando o pai morresse. E a gente vê esse dia. Então a incredulidade, ela tem tomado conta no coração das famílias de forma assim assombrosa, meus irmãos. É impressionante a quantidade de famílias que não creem mais que Deus é poderoso para fazer. Por quê? Porque essa sociedade pós-moderna que estamos vivendo, ela tem acelerado, ela tem gerado mais ansiedade no coração das pessoas. As pessoas têm pressa. É como eu disse um dia o culto aqui, as pessoas andam no carro que chegam a 200 km, mas o limite de velocidade no Brasil, no máximo em São Paulo é 110, mas o povo quer andar a 200. Essa tem sido a nossa vida cotidiana. Existe um limite de velocidade, mas queremos ainda questões, situações da nossa vida, bênçãos, que se acelerem. E muitas vezes nos precipitamos. Muitas vezes, meus irmãos, existe um problema financeiro dentro de casa, porque nos precipitamos a ter coisas que nós não podemos. E aí nós queremos responsabilizar o governo, queremos responsabilizar o patrão, queremos responsabilizar tantas coisas, mas às vezes dentro da nossa casa existem coisas que são supérfluas, que não tem necessidade, mas queremos comprar, e há um prejuízo financeiro. E às vezes isso é fruto porque não creem que o Senhor Deus deixou princípios e parâmetros bíblicos para que essa família siga e entenda que tudo tem o seu tempo. Há o seu momento correto para comprarmos, para obtermos, para negociarmos, há um tempo correto. Então isso configura-se também incredulidade. É não crer mais que você precisa confiar nas orientações da palavra do Senhor. E esse tipo de família facilmente é influenciada pelo mundo, é influenciado pelo sistema deste mundo. Então, meus amados, nós como família precisamos voltar a acreditar de fato no Deus que é poderoso. Estamos esquecendo dentro do nosso lar o que é de fato fé bíblica. Nós achamos que a fé é para receber objetos pessoais. Nós estamos jejuando para ganhar carro.
Estamos jejuando para ganhar casa, jejuamos para tantas outras coisas, e esquecemos que o jejum, meus irmãos, é desfazer quem somos, para que possamos ser purificados, para que possamos ser limpos, e estando próximos de Deus, buscando o reino do Senhor, é Ele, meus irmãos, que providencia as demais coisas, mas estamos invertendo. Jejuamos para que as demais coisas venham, e quando elas chegam, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. É como em Gênesis, né, as pessoas trocando o princípio. A ordem é deixa pai e mãe e une-se a sua mulher, mas hoje as pessoas se unem à mulher para depois deixar pai e mãe. São questões trocadas. Então nós temos que entender que às vezes a incredulidade também na família é a síndrome da autossuficiência. Porque diz assim, nós não vamos acreditar mais em Deus, vamos correr atrás. Não vamos esperar, vamos realizar. E às vezes nós não oramos. Esses dias eu estava até falando, né, com alguns oficiais, eu creio ter mencionado aqui na igreja, que aquilo que nós sabemos, muitas vezes nós nem oramos mais. Eu sei dirigir, então não preciso orar para dirigir, porque eu sei dirigir. A irmã vai para a panela fazer o almoço, ou até mesmo o homem, bem, eu não vou orar para fazer a comida, porque eu já sei fazer. Para que orar então, se eu já sei? Às vezes, como profissional, somos exímios profissionais. Temos conhecimento de tudo que estamos fazendo. Para que orar? Porque eu já sei o que faço. E muitas vezes somos surpreendidos naquilo que nós dominamos. Somos surpreendidos naquilo que nós conhecemos. Porque a verdade é que a incredulidade gerou no coração da família, ou dessa família, ou de alguns componentes dessa família, autossuficiência. E a pergunta que eu faço, quem é que pode ser considerado autossuficiente, a não ser o próprio Deus? Quem é que pode garantir a sustentabilidade da sua vida, se não for por Deus? Uma família só pode permanecer sustentada, se ela entender o princípio de crer e confiar no Deus poderoso. Esse foi o problema de Jericó. Vamos confiar na força do nosso poder, vamos trancar as portas, vamos aumentar a vigilância, porque se eles virem contra nós, nós sustentaremos. Estavam confiando em suas muralhas, confiaram na situação geográfica, porque Jericó não estava sob planície, meus irmãos. Jericó, ao redor delas, tinha montanhas. Estavam confiando nisso, na estratégia do local geográfico, mas isso não sustenta. Só quem sustenta é Deus, que tem poder para repreender todo o mal. Essa é a muralha que muitas famílias precisam destruir, da autossuficiência e da incredulidade. Quantas mesmas famílias têm acabado por causa da soberba? Quantas famílias têm sido destruídas porque se consideram seus próprios guias? Olha Jericó, meus irmãos, estavam confiantes, mas o que eu acho incrível e maravilhoso é que Deus fala ao ouvido de Josué dizendo, meu filho, está tudo vencido, Jericó já está ganha, o seu rei já está nas suas mãos, e todos os valentes, já está tudo garantido. Existia garantia, mas Jericó estava como? Estamos fechados, nós estamos garantidos, nada vai nos acontecer. Olha essas muralhas, talvez alguns soldados em cima da muralha, né? Eita, nós nunca fomos transpostos aqui, ninguém conseguiu nos vencer. Cuidado com a autossuficiência, meus irmãos. Você, como marido, não se considere melhor que a sua esposa. Não se eu sei melhor, eu sou melhor. Ou então a esposa se considerando ser melhor, porque tem um emprego melhor, ganha mais que o marido. Não fique sustentado nessa autossuficiência. Ou o filho pensa, não, eu fiz faculdade, meu pai não sabe de nada, nem mexer no WhatsApp ele sabe. Não se sustente nessa autossuficiência. Não esqueça de Jericó. Se acharam muito, mas foram destruídos. Porque o nosso Deus, meus irmãos, nunca será detido por nada. Mas a família de Deus, a família que está fundamentada em Deus e em sua palavra, uma família que teme ao Senhor,
Ela, meus irmãos, ela certamente será uma família vitoriosa. Aí entra um contraste. O contraste que Jericó estavam se considerando muito autossuficientes. Eles estavam incrédulos, talvez, que Israel nunca poderia vencê-los. Porque eles achavam que a vitória que viria sobre eles era uma ação humana. Era o homem que iria vencer. Eles estavam achando, não, estamos em cima. Podemos jogar as lanças para baixo. O efeito da gravidade faz com que a lança se torne mais pesada e mais rápida. Nós venceremos Israel. Mas eles mesmos proferiram que estavam com medo, porque o exército, o povo que vinha era o povo de Deus. Mas mesmo assim não cederam. A família vitoriosa, ela não se preocupa, meus irmãos, com quantos passos precisa dar diante das muralhas. Apesar que houve uma estratégia linda de Deus aqui. No verso de número 10, no verso capítulo 6 de Josué, uma ordem de Deus foi para que todos ficassem em silêncio. Apesar que nós lemos que quando tocasse a trombeta do chifre de carneiro e Deus ordenasse, grita, então gritarei. Mas no verso de número 10, antes desse ato, Deus mandou que todos ficassem em silêncio. Uma família de Deus saberá os momentos de ficar em silêncio. Existem momentos na família, meus irmãos, que o silêncio é a maior sabedoria para que essa família vença. Por que Deus manda o povo ficar em silêncio? Porque se eles abrissem a boca, um ia reclamar, isso não é para a gente não. Para que Deus mandou a gente aqui? Por quê, meus irmãos? Olha a estratégia de Deus, e é um amor de Deus para com Josué. Porque antigamente, com Moisés, Deus nunca deu a ordem para que o povo ficasse em silêncio. Você não vai achar. O povo estava no deserto, Deus não mandou ficar em silêncio. Mas agora Deus manda ficar em silêncio. Falou assim, olha, vocês vão gritar. Mas vai ter um tempo para vocês gritarem. Mas até lá vocês vão ficar calados. Meus amados, quantas famílias têm sido destruídas? Porque tem gente que abre a boca demais. Fala demais. Reclama demais. Diz coisas que não devem. Estão sendo influenciados por questões externas, estão levando isso para dentro de casa. O marido fala que não deve, a esposa abre a boca e fala que não deve. O filho fala aquilo que não deveria. O pai chega para o filho e esquece da instrução que Paulo dá aos Efésios, capítulo 6, que o pai não deve provocar a ira dos filhos. Os filhos esquecem do mandamento que deve honrar pai e mãe. E como eu costumo dizer aqui, meus irmãos, tem casa que parece speed italiano. Eu não sei se já viu um italiano conversar. Alguém aqui já viu um italiano conversar? Eu já tive a oportunidade de morar na Itália. Pensa no povo pentecostal para falar, meu irmão. É um povo, reverendo, é um povo, imagina pregando, né? Porque é um hábito de algumas regiões, o pessoal já fala um pouco mais alto. É uma tonalidade, apesar que de vez em quando eu fico espantado que tem um vizinho lá em casa que a mulher, o hábito dela é falar alto. Eu penso que está brigando. Então um dia eu perguntei, minha filha, tu está nervosa? Não, pastor, é porque eu falo assim mesmo, pastor. Eu falei, está certo, está resolvido o problema. Mas às vezes dentro do nosso próprio lar, não levantamos a voz, somos ignorantes. Uma família que teme ao Senhor, os pais, o marido, a esposa, os filhos, que têm temor ao Senhor, saberão falar no momento certo e na hora certa. Porque é essa instrução que Deus dá a Josué e ao povo que estava com ele. E a família, ela precisa entender que haverá momentos que também vai ter necessidade de guerreiros. No verso de número 3, verso 9, e no verso de número 13, na parte B, você vai perceber que está falando sobre guerreiros. Por quê, meus irmãos? Há uma estratégia também de proteção do povo. Os guerreiros estavam presentes. Mesmo que, eu acho que lindo, há também o entendimento sábio de Josué, de não falar para o povo, porque Josué não disse para o povo, olha, Deus já entregou nas nossas mãos. Deus disse diretamente ao ouvido de Josué. Só que Josué, meus irmãos, não reverberou a ordem de Deus. O que Deus disse, imagine se Josué disse, olha, Deus já deu tudo, meu filho, já deu o rei, a cidade, está tudo vencido. O povo fala, para que marchar? Mas Josué não fala isso.
Contudo, os guerreiros estavam presentes, juntamente com o povo. E o que eu aprendo com isso? Uma família de Deus, uma família temente ao Senhor, entende que existem momentos na família que serão necessários. Guerreiros, pessoas que oram, pessoas que estão junto com você. Porque existem momentos que o marido não está suportando, e antes de ele tomar uma decisão séria, ele precisa ir ao encontro de homens que sejam sábios, que sejam de oração, que instruam na palavra, que sejam guerreiros para chorar, para orar juntamente com você. Mas muitas vezes nós, homens, somos orgulhosos demais para pedir ajuda. Porque entramos no contexto anterior da família que não temos Senhor. Não, para que consultar a Deus? Então muitos homens estão perdendo muitas vezes, não um domínio, mas o exercício administrativo e sacerdócio do lar, porque estão orgulhosos demais para pedir ajudas. Meus irmãos, Josué precisou de guerreiros, Israel precisava de guerreiros, porque se o exército de Jericó descesse para guerrear, lá estavam os homens preparados para guerrear e proteger o povo. A mesma coisa acontece com você, minha irmã. Quando você tiver alguma dificuldade dentro do seu lar, algum conflito, alguma adversidade, não vai para o cabeleireiro não, contar para sua cabeleireira. Às vezes ela é confiável, mas quem está do lado não é confiável. Eu sempre conto esse testemunho aqui. Há uns anos atrás, acho que tem uns 4, 5 anos, estávamos aqui na hora nona, e a irmã já não está aqui, acho que já viajou, tem uns anos que ela teve que sair, e ela veio pedir oração pelo seu marido. Pastor, eu posso pedir oração no microfone? Pode, minha irmã, eu estou inocente, né? Meu irmão, eu queria pedir oração pelo meu marido, meu marido vale nada. É um adúltero, um prostituto, meu irmão. Ore por ele. Que ele não vale nada, mas ore por ele. Só que nesse dia tinha um amigo da família. E o camarada também não era crente. Chegou lá no ouvido: olha, a tua esposa, rapaz, está falando mal de você lá na igreja lá. Ele não disse que ela estava pedindo oração. Ele disse que ela estava falando mal. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: quando é que esse marido vem na igreja? Precisamos entender que existem as pessoas certas para pedirmos ajuda. Josué, meus irmãos, não pede para que as mulheres desembainhem a sua espada em lute. A ordem de Deus é que os guerreiros habilitados em guerra protegessem o povo. E existem momentos na família que vamos precisar, volto a dizer e ser enfático, de pessoas habilitadas em oração, em sabedoria, em palavra, em comunhão, em intimidade com Deus, que sejam guerreiros para nos ajudarem nos momentos difíceis dentro do nosso próprio lar. Não queira às vezes confiar na sua maturidade, na sua experiência, porque tem horas que elas vão falhar, e existem momentos que a nossa experiência é insuficiente para resolver os conflitos. Existem coisas, meus irmãos, que são completamente fora do nosso alcance, da nossa alçada. Então nós precisamos de guerreiros, de pessoas confiáveis, que orem, que nos ajudem e nos abençoem. É muito importante também entender a posição do sacerdócio também. Você vai observar no texto que os sacerdotes estavam juntos, verso de número 4. Você vai ver sacerdócio sendo aí falado, verso 4, verso 6, verso 13, verso 16, o verso 20. A posição do sacerdote estava presente diante do povo. Os sacerdotes que eram responsáveis de justamente levar essas questões espirituais também do povo, de zelar pelas questões espirituais do povo, de serem justamente esses homens que estejam juntos, porque os sacerdotes, no verso 4, são eles que tocaram a trombeta para levantar o povo para marchar. No verso de número 6, você vai ver a outra expressão. O sacerdote, ele tem a responsabilidade de tocar a sua família, para não se esquecer da responsabilidade do lar. Isso eu estou trazendo para o contexto da família. O sacerdote, meus irmãos, ao tocar, ou seja, ao exercer o sacerdócio na sua família,
É ele justamente que demonstra o ritmo, porque quando tocava, meus irmãos, o chifre, era através do toque que justamente os guerreiros entendiam qual era a marcha, o volume da marcha, que em momento parar, tudo no toque. E o sacerdote, justamente, meus irmãos, tem essa característica. E antes das muralhas caírem, juntamente com o grito, a responsabilidade do sacerdote e de todo o povo era: os sacerdotes tocavam e o povo gritava. Então observe bem, no momento em que as adversidades estão diante de nós, a responsabilidade não deve apenas cair sobre o sacerdote. Toda a família precisa ser responsável, que aquela muralha também, que aquela barreira que está diante dela, todos precisam guerrear, todos precisam se levantar, todos unanimemente precisam entender a voz de Deus, porque existem barreiras que serão somente destruídas se uma família estiver unida também. Mas também existirá um momento em que toda a família não apenas gritará para as muralhas caírem, mas haverá um momento em que a família, meus irmãos, unida, ao gritar, ela será muito bem abençoada. Contudo, nós não podemos esquecer, para podermos ir para o final dessa mensagem, que a presença de Deus é fundamental no meio da família. Observem que eles marchavam, mas a arca estava com eles. É evidente que Deus não habitava no objeto chamado arca. Deus não habita em objeto. Deus não está aqui nisso aqui. Isso aqui, meu irmão, é morto. Isso aqui, Deus habita em pessoas vivas, né? Então esse negócio de dizer que Deus também está em todo lugar, Deus não é sol, que Deus não é a criação do Criador, mas foi Ele quem criou o sol. Então Deus está em pessoas, não está em objetos. Contudo, a arca de ouro que estava com eles tinha esse simbolismo que Deus estava presente. É evidente que a arca, ao sair com eles, precisava ter uma ordem de Deus. A arca não pode sair de qualquer maneira. Ou seja, a presença de Deus não estava em qualquer objetivo. Quando a gente olha para o livro de Samuel, quando nós falamos sobre Ofni e Finéias, os filhos de Eli, né, quando diz no capítulo 4 que ao saírem para guerrear o povo de Israel, porque Deus não tinha dado a ordem para Israel guerrear com os filisteus, eles saem dizendo assim: não, nós somos povo de Deus, vamos guerrear. Tem hora, meus irmãos, que a gente é metido a tão crente, que achamos que nós não precisamos nem de ordem de Deus. Deixa o demônio vir, quando ele chegar eu vou marchar em cima da cabeça de Satanás. Cuidado, meu irmão, cuidado, que nem Miguel quis contentar com o diabo. Ele falou assim: o Senhor te repreenda, cidadão. E tem gente querendo lutar com Satanás, querendo lutar com as hostes da maldade, e querendo lutar por si mesmo, sem ordem de Deus. Não saia para a guerra se Deus não te der uma ordem, tá, meu querido? Não tente guerrear se Deus não estiver presente, porque a chacina é certa. Então, voltando ao contexto de 1 Samuel, sai para guerrear, e a Bíblia fala que homens são feridos. Aí, de repente, eles voltam para o seu arraial, aí chega lá os bonitões, os irmãos, Ofni e Finéias, chegando com a arca. Os irmãos bem sabem o que aconteceu nesse dia. O povo de Israel, parecia um estádio de futebol, quando o Vasco fez um gol, 1-0 no Flamengo. Sabe aquele gol, né? Deus tem misericórdia, né? É como o povo começou a vibrar, meus irmãos, em alta voz. Meus irmãos, o sonido daquele povo, a vibração das vozes daquele povo de Israel foi tão alta, que do outro lado os filisteus ouviram a gritaria. E os próprios filisteus reconheceram: chegou a arca do Senhor até eles. Só que a arca de Deus que estava descendo, não existia ordem de Deus, e nem muito menos Deus estava presente nesse meio, ao ponto que quando Israel, achando que a arca estava com eles, pronto, agora venceremos, quando eles forem enfrentar os filisteus, diz a palavra do Senhor, que milhares de homens morreram, caíram mortos,
mas antes de caírem no chão mortos, eles foram mortos de pé. É a prova que o fator diz assim: eu creio no Senhor, então já que eu creio, não preciso consultá-lo, não preciso mais de ordem de Deus, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sou filho de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Existem lutas na família que nós precisamos pedir orientação e ordenança do Senhor para que possamos lutar. Tem hora que a gente não é para lutar, é para ficar quietinho até que Deus diz: lute. É isso que aconteceu. Mas a arca do Senhor estava com eles, porque a ordem de Deus é que a arca estivesse com eles. O simbolismo de Deus estava presente com esse povo. E não espante, meus irmãos, não foram os gritos, não foi a trombeta, os chifres de carneiro que abalaram as estruturas, mas justamente foi a presença. Deus já tinha dado a ordem, e quando Deus dá a ordem, Ele garante no final a conquista. Não importa o que haveremos de pelejar, o que haveremos de enfrentar, as muralhas que estão diante de nós, os gigantes que se levantam, se Deus der ordem, por mais que você tenha que lutar, você sairá vencedor, porque foi a ordem de Deus. E diante dessa ordem do Senhor, quando Deus diz: gritem, verso de número 20, as muralhas caíram. E esse grito, meus irmãos, eu entendo que é o grito da unidade da família, é o resultado do esforço de todo mundo da família, mesmo que eles tenham percorrido altos e baixos, mesmo que eles estavam cansados, porque não foi brincadeira, mesmo que eles estavam exaustos, em silêncio, sem poder conversar, mas eles entenderam que a ordem de Deus é: gritem. E quando a família entende a ordem de Deus, e Deus fala: agora é hora de vocês gritarem, agora é hora de vocês falarem alto, agora é hora de vocês, como diz os bons pentecostais, é hora de trovejar. E quando, sob a ordem de Deus, nós obedecemos a ordem do Senhor, porque Ele agora manda: podem gritar, podem pelejar. Meus irmãos, eu fico imaginando as estruturas das muralhas caindo, as estruturas, e aqueles soldados que talvez estavam em cima das muralhas, talvez nos esconderijos algum, aguardando matar Israel. Tudo cai em ruínas, tudo é destruído, porque a verdade é, meus irmãos, que quando a família entende o propósito de Deus para si mesmos, quando a família entende que Deus precisa ser o primeiro, o primordial, e diante disso, as ordenanças dele, os princípios da palavra, os seus mandamentos são obedecidos, meus amados, as muralhas podem ser grandes, podem ser imensas, mas como diz a palavra do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Quando toda a família caminha junto, o alcance do objetivo se torna realidade. O que era sonho se torna realidade. Por mais que houvesse o cansaço em Israel, ou por mais que tenha o cansaço na família, no cansaço até mesmo, eles vão marchar até o final. Mesmo diante da exaustão, o lar com Cristo, a família dependendo do Senhor, com sua presença, o marido se torna o vencedor, a esposa se torna a vencedora, os filhos vencem também juntamente com os pais. Contudo, meus irmãos, como nós dissemos, só a vitória, se Deus estiver presente na família, e a presença dele é inegociável na família. Observe a estratégia de Faraó, quando Moisés é levantado como líder para libertar o povo de Deus. Observemos, meus irmãos, que no texto de Êxodo, em todo o tempo, o Faraó, mesmo vendo os prodígios, em todo prodígio ele tentava negociar com Moisés. Não, vai estar aqui, deixa os filhos, deixa as mulheres, vocês podem ir. Aí falei, não sai ninguém sozinho aqui, vai ter que sair todo mundo. Aí depois, não, faz o seguinte, olha, não vou muito longe não, fique na nossa redondeza, fique no meu território aqui mesmo, pode adorar a Deus aqui. Deus, não. Meus irmãos, os valores da família, elas são inegociáveis. É inegociável
a presença de Deus na família. Ela não está no negócio. Ela não está, meus irmãos, na compra e venda. Porque quando Deus está presente, a vitória é certa. E Deus estava presente com Josué desde o primeiro capítulo. Deus estava presente, meus irmãos, quando eles atravessaram o Jordão. Deus estava presente com o povo quando eles eram santificados, ou seja, se propuseram a santificar no capítulo de número 5. E Deus estava presente agora no capítulo 6, ao enfrentar as muralhas. Deus estava presente em todo momento. Por isso, em cada etapa de cada capítulo que você lê em Josué, Deus estava presente em tudo. E Deus estando presente em tudo, volta a dizer, as adversidades, os problemas, as muralhas, que elas não param. Vão parar? Não, enquanto estivermos neste mundo, não. Mas precisamos entender que se Deus estiver conosco, cada caminhada, cada esforço, valerá a pena. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja fadigado, cansado, exausto, porque a luta é muito grande na sua família, não esqueça, vai chegar o momento de você gritar. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento de você esbravejar. Então, creia em nosso Deus. Amém. Eu quero cantar o hino. Isso é uma canção de oração a Deus. Eu não sei se dá certinho aí, Júnior.